pessoal, estou aqui para meditar com você um trechinho da Palavra de Deus e eu quero falar com você a respeito de Ezequiel capítulo 37, uma palavra muito conhecida, fala a respeito do vale de ossos seco. E do versículo 1 ao versículo 14, a Bíblia vai falar a respeito desse vale. E Deus, pelo Espírito, leva o profeta nesse vale, essa superfície, e ele começa a fazer umas perguntas para o profeta se aqueles ossos podiam reviver. E o profeta vai falar para Deus que Deus é quem sabe. E então Deus pede para o profeta profetizar sobre aqueles ossos secos. A Bíblia diz que eles estavam sequíssimos. E então o profeta começa a profetizar conforme Deus orientou. E à medida que ele ia profetizando, as coisas iam acontecendo. Versículo 7 diz que houve um ruído, né? Depois ossos batendo com ossos, se ajuntando cada osso ao seu osso. Então imagine o movimento que começou a acontecer naquele lugar, naquele vale, com esses ossos secos, a palavra sendo liberada, o poder sendo atuante, as coisas mudando, até que de ossos secos se levantou um exército sobremodo numeroso. E o que eu quero falar com você nessa oportunidade é que Deus precisou organizar aquele vale de ossos secos. Precisou mexer, precisou unir osso com osso, se organizar aquele local. E quando Deus organizou, então veio o Espírito e levantou-se um grande exército. Eu quero falar com você, organize a sua vida, organize a sua caminhada. Muitas vezes nós pensamos em organizar, em fazer exercícios físicos, organizar a nossa alimentação, ter uma alimentação saudável, fazer o exercício físico aí para o corpo. Tudo isso é muito bom, tudo isso é necessário, organizar a nossa vida física. Mas nós também precisamos organizar a nossa vida espiritual. E como nós organizamos a nossa vida espiritual? A primeira coisa que nós precisamos fazer é receber Jesus como Senhor e o nosso Salvador. Quando eu confesso com a minha boca e creio no meu coração, então Jesus passa a ser parte da minha vida. E quando Jesus passa a fazer parte da minha vida, então, da mesma forma que ele ordenou ao profeta liberar palavras de bênção sobre aquele vale de ossos secos, então o Espírito Santo começa a trabalhar na minha vida e organizar a minha vida espiritual. Então eu começo a ter mais intimidade com Deus, eu começo a ler a Bíblia, eu começo a orar, eu começo a falar com Deus, começo a me comunicar com Deus. E à medida que eu vou me organizando, da mesma forma que eu me organizo na vida física, eu começo a me organizar na vida espiritual. Começo a ler a Bíblia, começo a estudar a palavra, começo a ir à igreja, começo a buscar a presença do Senhor, começo a ter uma fidelidade com Deus, começo a colocar Deus em primeiro lugar na minha vida e começo a ter atitudes que honram Deus, começo a honrar o Deus a qual agora eu sirvo, então a minha vida começa a ser organizada. E quanto mais na vida secular, quanto mais eu me organizo com a minha alimentação, com a minha parte física, mais saudável eu vou me tornando. Espiritualmente a mesma coisa. Quanto mais eu vou me organizando no reino espiritual, quanto mais eu vou aprendendo de Deus, quanto mais eu vou conhecendo a Deus, quanto mais eu vou me envolvendo com o reino de Deus, mais a minha vida vai sendo organizada espiritualmente. E assim como o vale de ossos secos se transformou num exército sobremodo numeroso, assim também, à medida que eu vou organizando a minha vida espiritual, eu vou recebendo as bênçãos de Deus na minha família, nos meus relacionamentos, no meu casamento, na minha empresa, no meu emprego, no ministério, em todas as áreas da minha vida. E assim como Deus reverteu o vale de ossos secos em um exército, Deus também reverte as nossas fraquezas, as nossas decepções, as nossas incertezas, os nossos fracassos. Deus reverte em bênção para as nossas vidas,
porque agora eu estou organizado espiritualmente. Em nome de Jesus, que você seja um homem, uma mulher, uma pessoa organizada no reino espiritual, para que a bênção de Deus esteja e permaneça sobre a tua vida. Deus abençoe você, em nome de Jesus.